Boa tarde, bom comecinho de noite, quarta-feira, uma tarde linda aqui em São Paulo, bem-vindos todos. Vou começar a fazer meu trabalho aqui, marcar o nome da nossa convidada do dia, que eu tenho certeza vai ser muito legal. A gente vai falar com Sônia Hirsch. Eu vou apresentar ela um pouquinho antes de chamar ela. Oi, Manu Viz. Oi, Zeca Zembic. Nossa, tanta gente que não aparecia aqui. Bem-vindos. Vamos lá. Sônia Hirsch nasceu em São Paulo. Ela é filha de imigrantes judeus. Cresceu numa casa onde se lia muito. Que bonito, né? E escrever cartas era um hábito natural. Olha que coisa linda. Uma casa onde muito se lia. Tô vendo a Sônia aqui, já vou chamar ela. Antes de completar 18 anos, ela já estava escrevendo profissionalmente. Hoje ela é jornalista, pesquisadora, escritora, voltada para questões de saúde. Ela já publicou 21 livros na área de alimentação e bons hábitos pela editora Corre Cutia, que é dela mesma. Alguns dos títulos: Sem Açúcar com Afeto, Meditando na Cozinha e Almanaque de Bichos que Dão em Gente. Além disso, ela também mantém um blog onde fala também desses temas que a gente vai falar aqui. Sônia maravilhosa, já tá um monte de gente já falando Sônia maravilhosa. Oi, Kira. Oi, Morgana, Paulinho, todo mundo aqui. Tô aqui procurando a Sônia. Tá aqui, já achei. Já convidei Sônia para entrar. Sônia! Que bom estar com você, que delícia. Eu que o diga. Tudo bem com você, Sônia? Tudo ótimo. E você? Ó, põe o telefone para você aparecer um pouquinho mais. Para a sua cara ficar... Isso! Melhorou? Melhorou. Maravilhosa. Maravilhosa. Sônia, eu preciso te dizer que você já deve saber que eu sou sua fã há muito, muito tempo. Que eu adoro o seu trabalho, sua especialidade, seu jeito de ver a vida, de escrever. Você é uma sábia. Oh, meu Deus, acho que isso é muito para mim. E acabei de saber que é a primeira vez que você faz uma live, é isso? É a primeira vez que eu faço uma live que eu mesma manobro, opero assim, o Instagram. Maravilhosa, você entrou facilmente. As pessoas têm muita dificuldade, então, graças a Deus, tudo certo. Então, vamos começar a sua primeira live. Aliás, o que você acha de tudo isso estar se tornando tão virtual? Nossos encontros são virtuais, nossas conversas são... Você acha que isso tem a ver um pouco com esse seu passado de escrever cartas? Então, eu acho que o virtual sempre esteve presente, né? Agora ele está concreto, é um virtual concreto, por paradoxal que seja, porque a gente tem um monte de aparelhinhos e uma possibilidade de rodar o mundo em 80 segundos, né? Passando as telas. Você sabe, eu acho bom. Para mim, é uma renovação. Quando eu comprei o meu primeiro computador, eu estava com, sei lá, 50 anos, um pouco menos, talvez, eu senti que eu mudei de era. E lembro de ter feito uma entrevista com um astrólogo na época, o Bola Arres, que me falou, a era de Aquário... Eu conheço ele, o Bola. Não é? Ele é bárbaro. E ele disse, a era de Aquário é a era da massificação, né, da socialização do conhecimento e, evidentemente, que de um certo abandono de valores que vão ser defendidos por uma minoria no eixo na outra ponta do eixo, que é Leão, né? Então, eu até publiquei essa entrevista dele no meu livro Deixa Sair. E eu me sinto mais do que nunca vendo essa era acontecer, da massificação, de uma certa obrigação de todo mundo ser mais ou menos igual, de ter não é ter os mesmos equipamentos, os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, igualdade, fraternidade em termos, né?
uma liberdade virtual, mas Sim. que é talvez maior do que a liberdade física que a gente tinha antes, né? Eu vejo com Sim, muita simpatia isso tudo. sim, é verdade. Sônia, me explica aqui para quem não te conhece tão bem, por que que você ficou tão conhecida, por que que as pessoas te admiram tanto. Você, você faz mágicas, você faz poções mágicas. Explica um pouco tudo que você faz. Não, não faço mágica nem poções mágicas. Que eu acho que é o seguinte, eu sabia que eu tinha um talento para escrever, porque, enfim, me contrataram, me pagavam bem, me elogiavam, mas eu queria botar isso a serviço de alguma coisa que valesse a pena, porque eu achava a vida muito sem sentido. Então, na hora que eu comecei a escrever sobre alimentação, a partir da minha própria experiência, eu dei o máximo de mim em termos de texto, em termos de leveza, de musicalidade do texto, enfim, procurei fazer o melhor que eu podia, né, para aquilo. E as pessoas dizem, parece que você está conversando com a gente. E acho que consegui dar assim, também um panorama do quanto que as pessoas podem tomar as rédeas da própria saúde, para ter mais autonomia em saúde, né? Porque isso é uma coisa muito importante, que a gente se cuide para não ficar doente. É a mais importante. E o que que você fala nesses livros que as pessoas gostam tanto? Porque é o seguinte, eu conheci você a primeira vez há muito tempo atrás, acho que no final dos anos 80, 90, porque eu tinha amigas que já te admiravam, gente que eu admirava e essas minhas amigas te admiravam. Hoje em dia também, quando a gente publicou que você ia ser entrevistada dessa quarta-feira, um monte de amigas minhas se manifestaram. A Bela Gil também já falou muito de você. Qual é esse assunto tão interessante que movimenta todas essas pessoas que sabem das coisas, que são exigentes, que têm um critério? Eu acho que é o cunho da verdade, da alimentação, dos cuidados pessoais, da higiene, da postura, de um bom senso, vamos dizer, nesse caminho do meio, e ao mesmo tempo os truques. Porque tem truques, né, Joyce? Tipo, eu tive uma crônica sobre a umeboshi que rodou muito na internet, logo no começo, inclusive, porque é ótima contra ressaca, contra enjoo, contra a noite mal dormida, contra excesso de açúcar, contra excesso de café. Você, né, chupa uma ameixa umeboshi, aquela ameixa salgada japonesa, É uma delícia. e acorda nova, né? É E tem... gostoso comer o meboshi dentro do arroz, tipo no nigiri, né? Ah, isso é uma delícia. Vocês aí em São Paulo têm essa vantagem, né? Na Liberdade, vocês podem ir lá e comprar. É um pequeno Japão. É um pequeno Japão. Então, outra crônica minha que ficou circulando muito tempo sobre o timo, que as pessoas não sabem que tem É a essa glândula, glândula. né? É uma glândula que fica aqui, exatamente onde a gente toca quando diz eu, aqui, no meio É do um peito. chakra, né? Também tem o chakra aqui. Então, quando a gente toca aqui, quando a gente bate aqui em ritmo de valsa, a gente estimula o timo para aumentar a imunidade. Então, eu procuro essas coisas, eu me encanto com essas coisas. Sabe, depois de muito tempo lidando com isso, eu entendi que os budistas têm razão. A melhor coisa da vida é ajudar os outros. E Concordo. eu sou movida em parte por isso e em parte pela curiosidade em relação à saúde propriamente dita, ao que faz bem para a saúde, ao que a gente pode usar para administrar, para não deixar de fazer as coisas que a gente quer e tomar cervejas e participar dos almoços, etc., mas ficar bem. Então, no dia seguinte. Então, eu sou a pior pessoa para falar sobre isso, sobre mim mesma, mas eu acho que é um pouco isso. E esse fato, eu achei linda essa história
que na sua família vocês escreviam cartas. Você acha que isso que despertou em você esse desejo de compartilhar o seu saber? Eu acho que isso me permitiu andar pela vida, vamos dizer, de sapatos em vez de descalça, porque me deu um ofício. Saber escrever coloquialmente, escrever como se fala, ter uma linguagem falada, me abriu as portas. Eu não tenho nenhuma timidez para escrever. E esse negócio de escrever carta é muito interessante, porque você narra a vida, né? Na época, a gente não tinha como se comunicar de outro jeito. E as cartas, às vezes, levavam meses para chegar. Sabendo disso, as minhas cartas para as minhas irmãs, para meus pais, quando eu estava longe, tudo, eram mais caprichadas, mais demoradas. E eles também faziam isso. Eu me lembro do meu pai ir diminuindo a letra, já no verso da carta, para caber. É uma coisa dos antigos, a arte da caligrafia, né? É verdade, é verdade. Você começou a falar, comecei a viajar nessa coisa. É tão bonito essa história de escrever cartas. E você começou muito cedo a escrever profissionalmente, né? Como que começou a sua carreira? Você ganhava para escrever desde os 18 anos? Como é que era? Foi. Eu saí de casa com 17 anos. Na verdade, eu queria fazer teatro. E aí eu estava em São Paulo, meio assim, meio solta, e eu frequentava muito o jornal Última Hora. E um dia o Loyola falou para mim, olha, pintou uma... O Inácio Loyola Brandão? O Inácio, o nosso querido Sim. esposo. E aí ele falou, olha, tem uma coisa, tem um trabalho para você num jornal português anti-salazarista. Pô, eu queria um lugarzinho lá onde ele trabalhava, né, na Última Hora, ou então na Folha, onde eu fui procurar um emprego de repórter, mas felizmente não me aceitaram, disseram, não, vai procurar outra coisa, porque aqui você vai acabar cobrindo buraco. Vai para a Zona Norte saber por que abriram e para a Zona Sul saber Quando foi isso, Sônia? Isso foi 65, final de 65. Então, eu fui para esse jornal português, anti-salazarista, que era semanal, foi meu primeiro trabalho, e eu já era freelancer do Diário do Povo de Campinas, onde eu fazia matérias na área cultural para saírem no segundo caderno. Então, eu já estava ganhando meu dinheirinho, né? Mas, enfim, nada daquilo estava prosperando muito e estava muito estável. E aí eu fui para o Rio de Janeiro ver a estreia da Maria Bethânia no Cangaceiro. E eu convivia muito com aquela turma dos baianos. E aí acabei ficando. Fiquei no Rio de Janeiro. Eu fui para passar um fim de semana, fiquei. Adoro essas histórias. E aí consegui entrar para a Editora Abril. Consegui começar a fazer freela, e aí fui contratada. Então, com 18 anos, eu estava empregada. No Rio de Janeiro, você já estava no essa Rio de época, Janeiro, né? na sucursal do Rio. Agora, como é que você foi parar em dois lugares? No assunto saúde, bem-estar, e como é que você foi parar em Petrópolis, para morar em Petrópolis? Então, assunto saúde, porque a minha saúde era muito... tinha pouca margem de manobra. Eu vivia com o intestino preso, a menstruação não vinha regularmente, eu tinha dor de cabeça, eu tinha dor de estômago e vivia naquela vida de comer rápido na rua, tomar muito café e aquelas coisas de jornalista, né? E aí foi uma hora que eu pedi demissão do meu maravilhoso emprego, onde eu ganhava muito bem, eu meio que virei neo-hippie, sabe? Depois da hora, porque já estava ali em 70 e tantos, 70, final de 76, e caiu um livro muito bom na minha mão, de macrobiótica. Eu comecei a frequentar os restaurantes de macrobiótica, comecei a fazer arroz integral e mudei para um sítio que eu tinha. Aí comecei a plantar,
comecei a fazer saia comprida, comecei a fazer sapatinho de couro. Bem hippie, bem hippie. Pois é. Eu lia os livros de macrobiótica, do Michio Kushi, comecei a Do importar... Kikuchi? Do Michio Kushi, especialmente. Tá. Do Kikuchi também. Foram os meus mestres, mas o Michio Sim. Kushi é mais soltinho. Né? Eu Sim. gostava muito do Kushi. E então comecei a estudar. Quando eu vi, eu estava estudando medicina oriental, medicina natural, as ervas. E você vivia do que nessa época? De frila. Eu fazia frila de história em quadrinho, de roteiro de história em quadrinho, fazia tradução e fazia história, escrevia historinha infantil para o Kit Kit, que era uma revistinha para criança de coisas de armar, de montar. Que mais? Basicamente isso. Eu passei uns 4, 5 anos assim, porque eu estava muito desencantada com o trabalho na imprensa. Eu não via onde que eu podia encontrar assim, alguma pegada que para mim fizesse mais sentido. E aí, o que aconteceu? Houve uma eleição no Rio de Janeiro que quase foi fraudada, houve a denúncia e o Leonel Brizola, que tinha ganho as eleições, assumiu. E eu fiquei animada com a imprensa de novo. Então, voltei para o Rio, comecei a procurar os meus colegas de redação para fazer matérias, fiz várias matérias para o Jornal do Brasil, e aí escrevi meu primeiro livro completamente de susto. Qual foi o primeiro? Foi o Prato Feito. O Prato Feito, que era para ser uma carta para o perfeito Fortuna, aliás mas quando eu vi, eu já estava na 7ª lauda e senti que aquilo dava um trabalho mais... Alguém citou aqui o seu livro Deixa Sair, que mudou a vida dessa pessoa. O que tem nesse livro? O Deixa Sair explica muito bem a questão dos intestinos, mas também da respiração, do movimento, do pensamento, do relacionamento, nesse enfoque. O que você não libera, o que você não deixa sair, te faz mal. Então, a frase tema é: se deixa sair o que está em ti, o que deixa sair te salvará. Se não deixa sair o que está em ti, o que não deixa sair te destruirá. Faz muito sentido. E aí era um livro que explicava os problemas de comer carne. Né? Então, durante um período, tinha uma dieta que tinha a sopa de arroz do Pai José, muito desintoxicante, e falava de outras manobras de desintoxicação, exercício de respiração, movimentação, enfim. Foi um livro que fez sucesso. Tem um que chama Manual do Herói também? Tem. O que fala? O Manual do Herói é um livro que fala sobre as bases da medicina tradicional chinesa que estão na filosofia taoísta. Essa filosofia chinesa que diz para você que tem duas forças agindo o tempo todo, o yin e o yang, mas tem os pontos de mutação, de maneira que isso forma ciclos e alternâncias, claro, escuro, quente, frio. Então, eu fiz esse livro depois de 7 anos de pesquisar, de estudar, de trabalhar o assunto na minha cabeça, e eu nunca pensei que esse livro fosse fazer tanto sucesso por tanto tempo, mas ele é adotado pelas escolas de acupuntura, de shiatsu, inclusive pela Escola Paulista de Medicina. Sônia, onde a gente compra os seus livros? Em livrarias comuns tem? Tem. Tem, não sei em quais. Eu atualmente, Joyce, estou fazendo um movimento de recolher os meus livros todos para perto de mim. Está fazendo o quê? Repete para mim. Estou fazendo um movimento de recolher todos os meus livros para perto de mim. Por quê? O mercado editorial ficou muito ruim. As livrarias grandes comeram as pequenas e depois se comeram entre si, e depois veio a Amazon e também mudou a coisa, né? Então, isso meio que desarticulou os pequenos. E eu sou muito pequena, porque eu só publico os meus livros. Então, o meu site é o lugar preferencial para encontrar os meus livros. Então tá bom, isso que eu queria saber. Que é o correcutia.com.
correcutia.com, e também pelo soniaist.com.br, a pessoa chega lá. O Corre Cotia é só .com, sem BR. Sem BR, mas o BR também vai. Tá. O BR também vai. Chega lá. E isso é Tá. muito importante, assim, eu acho que a gente vai assistir a mais pessoas fazendo isso cada vez mais, porque as grandes não dão condição da gente sobreviver. Eu só sobrevivi como autora porque eu assumi a parte comercial da minha editora. É isso que eu ia te perguntar. Por que que você resolveu ter uma sua própria editora? Então, eu fiz os primeiros livros com editoras convencionais, mas eu ganhava pouco e eles não iam para os lugares que tinham que ir. Então, eu pegava a minha parte de direitos autorais e distribuía os livros nos restaurantes naturais, nas livrarias, depois nas livrarias normais e tal. Isso informalmente. Chegou uma hora que eu fiz um livro que fez muito sucesso só para mulheres, vendeu muito, e aí eu tive que legalizar a editora, né? Porque já tinha que ter nota fiscal e tal. Se eu não fosse autora, eu não seria editora, porque é um negocinho, Sim, não é é? Você duro. sabe, porque você é editora, você sabe. É. É, Agora, Sônia, hoje em dia, tem muitas livrarias, aqui em São Paulo, por exemplo, tem a da Vila, tem a Travessa, tem a Cultura, tem uma aqui em Perdizes, pequenininha, tem muita livraria pequena, bacana, em São Paulo, onde seus livros seriam muito bem-vindos. então, eu tenho ainda livros sendo distribuídos pelo meu distribuidor. E costuma ter na Vila, na Travessa, costuma ter os livros. Mas, por mais que eu goste das livrarias, é uma coisa que atualmente eu estou querendo concentrar no meu site em vendas Tá. online. Então, nós vamos lá no seu site. Sônia, falando de saúde, de alimentação, hoje em dia tem essa onda super vegana. Você é a favor das pessoas se tornarem veganas? Ou o que que a gente deve evitar assim, em alimentação para quem quer começar devagar? A primeira coisa é olhar o consumo de açúcar. Eu acho que se a pessoa puder mudar um hábito, deveria ser esse, porque o açúcar realmente é infernal. E depois de uns dias, a pessoa se adapta e já não consegue voltar ao ritmo de Cria antes. dependência, né? É dependência, o açúcar vicia, né? Não é à toa que o elefante faz gracinha no circo, né? Porque dão um torrãozinho de açúcar para ele. Ele faz qualquer coisa. Ele faz... Agora, Sônia, tem aquela coisa que fala de açúcar, sal e farinha branca. É isso que é ruim? É isso, mas o açúcar é mais. Tá. Apesar da farinha branca ter ganho aí muito má fama, agora, inclusive com a história do glúten e tal, Sim. é ruim, mas depende da quantidade que você usa. Se usar pouco, não tem tanto problema. Já o açúcar, Qualquer. quanto menos, melhor. E o O que que você sal, usa? O que que você usa no lugar do açúcar? olha, no café, eu vou te confessar que eu ponho adoçante. Porque, apesar de ter falado mal dele durante muito tempo, quando eu cheguei aos 70, eu disse assim, sabe o que? Eu quero o meu café mais docinho. E Porque aí, eu o que que fico você uma põe? vizinha. Eu ponho um adoçante. Eu ponho De um adoçante. sucralose, né? São os melhores, né? Pode ser sucralose. Eu, na verdade, na hora que vou tomar o café, eu olho para aquilo e ignoro o Tá, que é, entendeu? tá. O que eu E no penso, lugar, Joyce? e no lugar de sal e farinha, você consome sal e farinha? Eu consumo sal em pequena quantidade, a minha comida é mais para sem sal, evito as coisas que são muito salgadas, porque eu sinto os efeitos. Eu acho que cada pessoa tem que se conhecer. E eu acho que fazendo assim 70%, 80% certo, 20%, 30%, a gente negocia, né? Porque senão a vida Claro, passa. claro. Então, o que é 70%, 80% certo? Eu acho que assim, a nossa comida brasileira, arroz, feijão e mistura. Então, você tem assim, sei lá, 3 vegetais,
de cores diferentes no prato, sendo um verde, que é uma folha. Que folha é fundamental para a saúde, né? Muita gente não come folha. Tem que comer, e não é só a saladinha da alface. Você pode comer uma couve refogada, você come uma mostarda, um agrião que passou num caldinho ali, como passa no caldo da rabada, pode passar num outro caldinho, dar uma refogadinha também. A folha refogada é mais fácil de digerir e você consegue comer mais quantidade. Comendo mais quantidade, o intestino funciona melhor. Chicória, por Sim. exemplo. Chicória é uma super faxineira do intestino. Então, comendo raízes, que a gente tem cenoura, bardana, nabo, são as 3 raízes que a gente tem. Batata Bardana é doce. difícil de achar, né? Bardana mais nos japoneses, né? Eu amo bardana, amo. E você sabe que tem um caldinho de bardana que é maravilhoso para a longevidade, para a saúde? Não Você, sabia. você cozinha a bardana num pouco de água, deixa um pouquinho de água a mais. E você vai comer ela e tomar o caldinho. Olha, é delicioso e faz um bem, porque assim as raízes dão profundidade e concentração para a gente. E ajudam muito os rins. E os rins são tudo, né? São onde a gente guarda energia vital, né? A gente pode falar, Sônia, que você virou quase uma médica naturalista, assim, nesse tempo todo que você se dedicou a isso? Eu acho que médica não é um termo. Eu acho que eu faço promoção da saúde. Porque médico gosta de doença. Ou não é que gosta, é que cuida de doença, né? Ele depende dos doentes. E assim, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece 4 passos nos cuidados básicos. O primeiro é promoção da saúde. Então, a mãe, quando manda a criança comer direito, lavar atrás da orelha, tomar banho, escovar as unhas, está fazendo promoção da saúde. Quando bota uma comida boa na mesa. É indivíduo e coletividade. Então, não entra ainda o profissional. O médico só vai entrar no terceiro passo. A gente Sônia, deveria, pode falar. a gente deveria evitar adoecer. Sim, os chineses falam isso, né? A medicina chinesa fala isso, né? Na Cabala a gente aprende também isso. Sônia, como é que você lida com exercícios? Porque para ter uma mente sã, precisa de ter um corpo são também, né? A alimentação é muito, imagina, é a base, né? Imagino de tudo. O que a gente põe para dentro tem que ser muito cuidado, né? Tá? Porque entra no corpo da gente. Agora, como você vê a prática de exercícios de físicos, de dança, de movimentos? Você é adepta? Olha, sou adepta até certo ponto. Aqui do meu lado eu tenho uma máquina que na academia chamam de transfer, eu acho. Ah, eu tenho aqui em casa. É um elíptico. Sim. Então, cara, eu boto lá um DVD e subo na máquina, depois de fazer uns alongamentos e tal, e procuro fazer religiosamente, porque eu não sou amiga de fazer exercício. Eu acho que eu faço assim, eu faço porque tem que fazer. Eu gosto de caminhar, mas morando na montanha, muita subida, muita descida, aí o joelho não aguenta. Essa máquina é muito boa porque não tem impacto sobre o joelho, também é uma coisa fácil de ter em casa, como nós temos, né? Agora, dançar é uma maravilha. Eu conheço pessoas que, como dançam, e sabe, e como ficam felizes dançando e mexem tudo. E eu tenho aula também. Eu tenho aula de trabalho corporal, de ginástica postural, trabalho as cadeias musculares. E graças a isso eu aprendi a conhecer a minha musculatura e posso me manter mais ou menos bem, mesmo nos períodos que eu fico sem aula, como fiquei agora nessa Essa quarentena, né? pandemia. Como é que você acha que foi tocando nesse assunto, nessa quarentena? Você acha que as pessoas se cuidaram? Porque muitas pessoas começaram a cozinhar, né? Pessoas que nunca tinham cozinhado antes, não só começaram a cozinhar, como descobriram o prazer de cozinhar. Você acha que isso ajuda nessa vida mais saudável, nisso que a gente está falando?
Então, não sei, porque cada caso é um caso, mas porque depende do que a pessoa está cozinhando, né? Porque se ela estiver lá fazendo um talharinha carbonara, eu não posso dizer que vai ajudar a saúde dela, né? E depois tem gente que diz assim, não estou podendo sair, não estou podendo comprar verdura, então estou comendo enlatado. Como sempre, né, Joyce? Tem as pessoas que aproveitam as oportunidades e tem as pessoas que se esculhambam, que em qualquer pretexto, né, caem na pizza, caem no refrigerante e engordam. E é meio difícil, estando em casa, você não sucumbir às tentações dos petisquinhos, dos belisquetes, né? Eu acho que é difícil. Eu percebi nas pessoas em volta de mim, achei bem engraçado. Na quarentena, no auge, né? Muito pouca gente engordou das pessoas do meu entorno. Eu não engordei nada, eu cheguei a emagrecer um pouquinho, e as pessoas em volta de mim, minha família, as pessoas do meu trabalho, né? Quando a gente voltou presencial, eu acho que, no fundo, eu queria entender um pouco isso. Eu acho que eu vivo no meio de pessoas mais conscientes, talvez, né? Sim, acredito que sim. E acho que essa consciência está se expandindo, né? Porque é inevitável as pessoas se darem conta de que o que elas não puderem fazer por si mesmas, dificilmente o outro vai fazer. Tenho visto pessoas adoecerem por reincidência no erro. Então, parece que aquela pessoa não está ligando mesmo tanto. Não Que está ela conectada, né? não Não está está conectada conectada. consigo mesmo. E aí também acho que tem uma outra coisa, que é um pouco psicológica, assim. Como todos nós pagamos, todos nós que podemos, pagamos um seguro médico hospitalar Saúde. que custa caro, e que não é bem um seguro de saúde, porque quando a gente usa é porque perdeu, né? É um seguro de assistência, né? Então tem um movimento de achar que se acontecer alguma coisa, vai no médico, ou faz uma cirurgia, então eu vejo Não é pessoas. bem assim, né? E não é bem assim, sabe? Estou me sentindo esquisita, vou no médico. Não, peraí, como é que é esse esquisito? Se a pessoa conseguir falar mais 4, 5 frases, de repente a coisa fica clara e ela muda algo que ela está fazendo errado. E não é difícil fazer coisa errada atualmente, né? A gente vive em ambientes poluídos, né? E com É. muita radiação, com muito estresse, né? E o que você acha, Sônia, dessa onda vegana? Aqui em São Paulo tem tanto restaurante vegano. Nesse fim de semana eu pedi um japonês vegano. Muito gostoso. Então, acho que tem o mérito de estar realçando a importância dos vegetais. Porque acho que comendo ou não comendo carne, a gente tem que comer muito vegetal. Então a onda vegana tem esse grande mérito. Acho difícil mudar o mundo e conseguir que os animais sejam criados de outra maneira, ou que tenha menos abate, que tenha menos terra voltada para o gado, você vê na Amazônia, por exemplo. É uma coisa que eu denuncio há tanto tempo e só piora. Então, acho que, assim, de certo ponto de vista, esse mundo está perdido nesse sentido. Então, o ideal vegano, eu acho que tem que ser para a própria pessoa se sentir mais justificada na vida, né? Eu já fui vegetariana 10 anos, deixei de ser porque não estava bem, porque estava me sentindo muito fraca. E aí o João Curvo, que é um médico Eu dietologista, você conheci o João conhece? Curso. Então, ele me disse, olha, você tem que voltar a comer carne. Come carne, carne de porco, camarão, porque você precisa disso para a sua vida, para a sua energia. E eu voltei muito devagar, porque eu não queria sair daquele lugar nobre, que é não comer carne. Então tem isso também, o que tem uma certa presunção de que há uma pureza, de que há uma nobreza, de que a gente está, vamos dizer, servindo a um ideal nobre.
uma causa. Eu tive também e deixei de ter aos poucos. E acho que não me tornei uma pessoa pior por causa disso. Acho que eu ganhei mais energia para trabalhar, fazer minhas coisas, levar minha vida. E assim, eu não, felizmente não adoeço, não tenho gripe. Não... Dizem que a coisa mais importante do que não comer carne, é saber a origem do que você está comendo, né? Da onde vem a carne, da onde vem o peixe, para tentar o mais natural possível, né? Mas é difícil, né? Porque, por exemplo, o peixe. Como é que você vai saber? Né? A única coisa que você pode saber se tá fresco. Porque você dá uma apertadinha nele na banca, assim, se a marca do dedo não voltar, é porque a carne já está flácida, né? Mas da onde que ele vem? O que ele comeu? Difícil. É muito difícil. Eu só comia peixe até eu mudar para secretário, 14 anos atrás, eu não comia carne, assim, muito raramente. Então eu ia a todas as feiras atrás de peixe fresco. E no final disso, um exame que eu fiz ortomolecular, eu estava com intoxicação por chumbo. Dos peixes. Então, é possível, não posso afirmar. Mas eu acho que assim a gente transmuta muito. Porque você vê assim, pessoas que comem de tudo e que estão ótimas. Sim, All sim. is mind, né? Tudo é a mente que faz. Então, acho que se você está bem, você come um PF num pé sujo e você transforma aquilo com a sua salivação. E depois, se não cair bem, você come um deboche, né? É. Então, assim, deixei de ser preciosista com certas coisas. Acho legal ir pelo caminho do meio. Tipo assim, você está viajando, viajo muito de carro, vou para São Paulo, paro num restaurante na beira da estrada. Não vou me perguntar de onde veio aquela comida. Ela não é orgânica e eu sei lá quanto tempo. Entendeu? Então, boto meu nariz para funcionar. Se eu achar É. que não tá bom, não como. Mas se eu comer, eu como agradecendo aquela comida. Sônia, pode beber um pouco de Pode, álcool? deve. Pode e deve. Porque isso faz parte, né? Tanto nas celebrações, É o que como eu até pensei. para você também, às vezes, promover uma boa digestão. Se você está numa situação social, por exemplo. Não precisa ser um grande social, pode ser um pequeno social. Mas tudo cai melhor se você tiver uma tacinha de vinho naquele momento, você conversa Inclusive, as mais. pessoas caem melhor para a gente. É isso mesmo. Sônia, você tem uma frase tema que é: a saúde é subversiva porque não dá lucro a ninguém. É. Explica um pouco. Ai, Deus. Eu acho que é porque na hora que você faz promoção da saúde, que você tem saúde, que você toma as rédeas da sua saúde, você vai menos a médico, você vai menos à farmácia, você se expõe menos a riscos de cirurgia, de contágios, né? Você fica mais segura. Assim, a indústria farmacêutica é muito poderosa, né, Joyce? No mundo Então, inteiro. a gente vai vendo aqui e ali, com o passar do tempo, como muitas pessoas vão se escravizando a determinados remédios que tem que tomar para o resto da vida. E muitas coisas que eu não acho certas. Eu acho que tem outros caminhos para isso. Eu não sou a favor de ficar tomando remédio, sabe? Se você pode tomar uma homeopatia que não tem efeito colateral, né, é melhor do que tomar uma medicação alopática. Tipo, por exemplo, às vezes tem uma dorzinha. Uma arnica homeopática resolve muito bem. Agora, se a gente vai logo para um anti-inflamatório, analgésico, que bombardeia os rins, né, a gente está dando lucro para a empresa
e em detrimento da própria saúde. Então, a saúde é subversiva, porque você passa ao largo, né, dessas coisas. Aqui em São Paulo também tem, eu acho que mais do que no Rio, a gente tem a Veleda, né? Que é suíça, e remédios antroposóficos e orgânicos maravilhosos. Eu me trato Isso. na Veleda há, acho que uns 30 anos ou mais. Então, é maravilhoso. Eu sempre usei os produtos da Veleda, uso até hoje, uso o óleo de lavanda da Veleda no corpo. Maravilhoso, também uso. Porque Dá um são conforto, né? conforto e porque tem qualidade, né? Muita qualidade. E atualmente tem muita gente produzindo óleos essenciais, hidrolatos. Eu acho que esse campo é muito rico e tem até uma certa facilidade de produção artesanal, né? Eu mesma comprei um destilador e tenho feito as minhas experiências, porque eu Ah, que planto, colho, bacana. né? Então tenho experimentado os hidrolatos, né? Nossa, quando Hidrolato, você lançar uma sua marca disso, você avisa, hein? puxa, bem que eu gostaria, viu? Sônia, quando as meninas falaram com você, assim, logo no começo, você disse que o futuro do seu trabalho é online, né? Com menos presença. Como você está se preparando para isso? Olha, primeiro, psicologicamente, eu fiquei me convencendo de que eu tinha que criar uma facilidade, vamos dizer, de falar para a câmera, porque eu acho difícil. Conversar com você aqui é mole, mas falar sem uma pessoa aqui de interlocutora, eu não sei se funciona. Nas outras vezes que eu tentei, achei que eu fiquei muito boba, sabe? Tem E uma aí, ideia. Põe ah, alguém com você. põe alguém comigo, né? Para falar Qual o com alguém. problema? Mas alguém não Acho que precisa aparecer. Você pode pôr a câmera, por exemplo, faz de conta que você não está aí, tá? Eu ponho a câmera e você, em vez de estar aqui, você está na minha sala. Aí você vai tá. falar, agora, Joyce, fala sobre isso. E eu vou falar sobre isso. É um Boa jeito de ideia. começar, sabe? Boa ideia. Vou fazer isso, vou seguir o seu conselho. Sim. Agora, fora isso, assim, eu comprei equipamento, comprei uns ring lights, um acabou de pifar, você viu a hora que a luz Não, caiu? não vi. Mas está Mas ótima a sua luz. tá boa. Ah, que bom. Isso já está com um ring lights por trás do iPad. E eu estou fazendo no som dele mesmo, que me deixou mais tranquila. Mas eu comprei microfone de lapela, eu comprei umas coisas. A E gente vai testando, né? então, isso aqui, para mim, essa estreia, né, dentro com o seu acolhimento, com a sua, seu convite Nossa, generoso, muito bom. para uma estreante, você está dando um banho, tá? Um Ai, banho. que bom, que Sônia, quando bom. começou a quarentena, você já estava escrevendo um livro, né? Isso, Novo. novo. Você acha que a quarentena. Eu vou querer que você espalhe um pouco desse livro, mas eu quero saber se a quarentena para você ajudou. Eu sei que você é, tem essa vida mais reservada, né? Mais em casa, tudo. Mas você acha que a quarentena ajudou você a escrever? Como é que foi? A quarentena foi muito boa para mim, apesar da angústia que eu senti, que eu acho que todos nós sentimos. Mas foi boa para mim porque deu essa sossegada. Então não vinha ninguém almoçar comigo. Eu não tinha que sair. Eu comecei a pedir os meus orgânicos para entregar em casa. Fiquei com menos variedade, mas fiquei em casa. Então, assim, foi boa, foi bem boa. Deu para eu concentrar bastante no livro, para eu focar bastante, porque eu quero muito que esse livro traga, assim, a mais vasta, quer dizer, a experiência mais vasta que eu tenho, né? Pessoal, corporal, mental. Então, eu falo de muitas coisas. É um livro que eu espero que
eu acho que vai ser um livro interessante, né? Então, me ajudou. A quarentena, de fato, me ajudou. E aí aconteceu que as pessoas também no Rio começaram a ficar meio desesperadas para saírem dos seus apartamentos onde não batia sol. E houve uma busca por imóveis aqui em Secretário. E eu tinha uma propriedade com 2 casas. E que já estava demais para mim, entendeu? Que eu sempre soube que um dia eu ia vender. E apareceu, tive uma boa proposta, foi ótimo, vendi. Comprei outra no mesmo condomínio, mais barata, mais menor. Fiz um troco que eu estava precisando fazer. Então, assim, realmente, tirando essa angústia, que é um outro assunto, foi muito bom para mim. Então, foi e está sendo bom para mim também. Porque eu adoro ficar em casa. Eu sou bicho de concha. E agora, com o virtual, né, Joyce? Eu já compro minhas coisas pela internet há muito tempo. Eu vivo comprando meia na China, sabe? Então... Da China direto para secretário. Isso. Tem muita gente bacana que tem casa aí perto de você, né? Tem. Tem muita gente bacana e está vindo uma leva nova. Porque, assim, eu achava que tinha que simplificar a minha vida, saindo daqui, tendo menos espaço. Mas não, eu estou com um terreno até maior do que o meu, mas é mata. É mata e lá eu tinha 5.000 metros de grama para cortar. Então, você corta, a grama cresce, você corta, a grama cresce, você corta, a grama cresce. Aqui eu vou abrir áreas para plantar essas coisas que eu quero destilar, né? Então, quem sabe um dia eu chegue a fazer algum óleo essencial, porque até agora eu só consegui gotinhas, mas eu estou muito apaixonada pelos hidrolatos. O que é hidrolato exatamente? Quando você faz a destilação, o que é destilação? É como uma panela de pressão em que sai o vapor. Você canaliza esse vapor e resfria ele. Então, vai pingando uma água que tem um óleozinho que boia por cima. Essa água que sai é o hidrolato de água, hidro de água. E aí você vai tirando e depois você para. Onde dá o óleo essencial, você regula. Você tem uma torneirinha que você vai regulando para a água descer e aí você colhe o óleo essencial. Agora, se você não colher, o hidrolato fica rico em óleo essencial também, e aí se usa na pele, se usa para pingar no nariz. Por exemplo, eu descobri o hidrolato de cúrcuma, que para mim liberou o queijo. Porque eu não comia queijo, que eu ficava entupida, tinha sinusite e tal. E aí cheguei nesse produto feito das folhas da cúrcuma, não é nem do rizoma, para pingar no nariz. Olha, ele desentope, dá uma limpeza no muco, que é uma coisa... Interessante. E super antisséptico, né? Porque a cúrcuma tem propriedades incríveis, anti-inflamatórias e antimicrobicidas, né? Então, estou muito interessada nessa área, sabe? Que bacana. Eu acho que esse é o caminho, né? Essa é a saída para uma vida mais saudável, né? Para uma vida melhor. Sônia, fala de novo. Já tem título o seu livro? Eu mantenho o título assim completamente secreto até... Sem problema. A hora, sabe? Tá ótimo. E quando vai sair? Quando ficar pronto. Agora, quando que vai ficar pronto? Não sei, eu não tenho previsão, porque eu quero fazer um produto híbrido. Eu quero fazer uma coisa na internet, que eu já preparei, já registrei domínio e tal, e lançar o livro. Mas eu quero que a internet seja uma extensão do livro. Então, eu estou arrumando a casa, eu me mudei, ainda está tudo bagunçado, e estou com obra dentro de casa, e aí, assim, aos poucos, vai indo. E eu tenho a impressão que, com a retomada da circulação social, vai ser interessante lançar o livro físico. Ótimo. Mas eu devo começar a trabalhar na internet com ele. Enquanto isso, a gente vai lendo todos esses outros que eu vou comprar
na correcutia.com. Que bom, muito obrigada. Sônia, muito obrigada por essa conversa tão cheia de esperança, cheia de possibilidades, de cuidados, de carinho e de amor. Muito obrigada, Joyce. Você me pescou assim, eu estava lá no fundo da ostra. Que é um lugar incrível. Mas foi muito maravilhoso o seu convite, me deixou muito animada. Que muito bom. Legal. Fico muito feliz. Espero que a gente se fale em breve. E quando eu tiver com os meus livros em mãos e começar a lê-los, eu me comunico com você, tá? Tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Saúde Obrigada. sempre. Obrigada. Foi ótimo. Que bom. Não estou conseguindo apagar aqui a Sônia. Sônia, você consegue sair aí? Você consegue sair aí? Tá aí. Vai ficar gravado, sim, Elza, no IGTV do Glamurama, no meu IGTV. Que bom que vocês gostaram todos. Eu gostei demais de estar com a Sônia. Sou admiradora dela e do trabalho dela há muito tempo. Fico muito feliz que vocês também gostaram. Obrigada. E a gente se vê amanhã no meu Instagram. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Obrigada, Sônia. Maravilhosa.